Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar, hoje falando sobre cintura e quadril, como recuperar a forma ou como dar um contorno aí mais bonito para o seu corpo. São dois tópicos, cintura e quadril, que toda mulher entende do que eu estou falando e o que a gente vai conversar aqui no programa de hoje. Você tem alguma dúvida sobre cirurgia plástica, especialmente nessas duas regiões? Quer fazer alguma pergunta? Aproveita. A hora é agora, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Você também participa pelo Twitter, @consultadoutor, e é muito fácil participar pelo Twitter, porque eu acompanho durante todo o programa a participação do público. Eu fico conectada aqui no nosso tablet fazendo as suas perguntas, elas são, claro, respondidas ao vivo aqui durante o programa. Participa também através do Instagram, @consultaaldoutor. Lá você segue o nosso perfil, curte as nossas fotos. Minutos antes do programa entrar no ar, sempre tem uma foto nova mostrando o convidado, falando qual é o tema, mostrando um pouquinho dos bastidores, que é bem legal também. Claro, você também participa sempre pelo e-mail consulta@hittv.com.br. E o bate-papo de hoje sobre as curvas do corpo, cintura e quadril é com o Dr. Wagner Montenegro. Ele é cirurgião plástico, está aqui ao meu lado. Doutor, é um prazer te receber. Obrigada. Prazer é meu em voltar ao seu programa. Doutor, olha, são duas regiões do corpo, cintura e quadril, que toda mulher quer melhorar. Em qualquer época da vida, sempre tem um questionamento. O quadril é muito largo, ou o famoso culote. Tem a ver com genética, cintura fina ou não. Tem mulher que reclama que nem cintura tem. Isso é genético? É genético. É claro que pode ser especificamente de uma pessoa que esteja muito acima do peso. Mas, na grande maioria, o problema é genético. Então, imagina uma pessoa. A cintura, ela é uma relação entre a parte muscular e a parte óssea, né? Então, o músculo da cintura, ele vem até aqui e o osso até aqui. Existe uma cobertura de gordura em cima dessas duas regiões, né? Se essa pessoa, ela tem muita gordura na região da cintura e pouco no quadril, ela vai ficar retinha, né? Se ela tiver muita gordura na região da cintura e muito mais no quadril, ela vai ter uma cintura relativa, né? E, inclusive na lipoaspiração, existem pessoas que nós conseguimos com a lipoaspiração proporcionar a cintura e outras pessoas não. Então, já dá para saber isso antes? Já, sem dúvida. Porque se a cintura muscular não existe, né, ou seja, ela é reta da caixa torácica até o quadril, a musculatura vai até aquela, ela tem esse formato. Mesmo que nós retiremos toda a gordura dessa região, nós não vamos conseguir formar a cintura. Então, você precisa, já dessa forma, ainda que a pessoa esteja acima do peso, se ela tiver uma cinturinha, dá para perceber? Dá para perceber. No exame físico, nós conseguimos diagnosticar que característica física tem essa paciente. Tá. E quais são as possibilidades que nós temos através da cirurgia ou da lipoaspiração especificamente, que é uma cirurgia, nós trazemos benefício para ela ou não, né? Então, a paciente ela vai ter que ser esclarecida antes da cirurgia, né? Tá. Não dá para prometer resultado nunca, né, doutora? E existe um limite de gordura retirada do paciente, não existe? Isso. Existe uma regra, né, uma norma editada pelo Conselho Federal de Medicina, em que você pode retirar de 5 a 7% em volume correspondente ao peso da paciente. É claro que em situações específicas a gente pode até ultrapassar isso, mas nós precisamos justificar. É isso? Exatamente, sempre levando em consideração a segurança do paciente. Porque como não se trata de uma cirurgia de urgência, né, e não é um problema de doença,
nós precisamos ter uma segurança redobrada, ou seja, nós estamos na estrada, nós temos que andar no meio da estrada, não podemos, sabe, na curva a gente tem que andar no limite inferior ao limite. Entrou bem no centro cirúrgico, exatamente. ela quer sair melhor ainda, né? Nos casos aí de uma cirurgia eletiva, ela quer sair, só que resultado não dá para prometer. Agora, o médico no exame físico já vai saber, olha, aqui dá para melhorar um pouquinho, ou então, olha, a sua estrutura corporal não tem cintura mesmo. Então, o que a gente pode fazer, de repente, por exemplo, um silicone nos seios, não pode dar uma impressão de cintura, aí, visualmente falando, ou não? Vamos supor, uma pessoa magra que não tem a cintura, ou seja, não tem gordura para retirar. A possibilidade que tem de nós disfarçarmos isso é aumentar o quadril um pouco, com volume. É difícil quem queira aumentar o quadril, não é não? Não, uma pessoa magra, sem cintura, ela... Bem magra, né? Bem magra. Existem recursos hoje, né? Nós vamos usar uma prótese de silicone no glúteo. Exatamente, eu também já ouvi falar, não nesse caso que a pessoa é magra e não tem gordura para retirar, mas no caso de alguém que queira um volume maior, você tira a gordura de onde está sobrando e coloca onde está faltando. Exatamente. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Isso um exemplo, uma paciente que tenha gordura na região abdominal e tenha pouco quadril. Nós fazemos uma lipoaspiração dando todo o contorno para o abdômen. Essa célula gordurosa, ela vai ser tratada e nós vamos pegar as células gordurosas e vamos enxertar no quadril. Então, ela vai passar a ter cintura. Agora, essa célula de gordura, que a pessoa não tinha nessa determinada região, que vai ser colocado de uma outra parte para onde faltava, aí ela vai receber essa célula de gordura e ela, que era magra, se não se cuidar, essas células de gordura vão fazer com que ela fique gorda. Não, ela não vai... uma pessoa magra nunca vai ser gorda, né? Nessa época de cirurgia, que está fazendo cirurgia, né? Criança, sim. Mas a pessoa relaxou depois. Eu entendi sua pergunta. Então, o que acontece? Você tem razão, porque a célula que nós transferimos, ela vai permanecer nesse novo local viva. Então, a capacidade de armazenar gordura nesse local vai estar aumentada. Então, se ela engordar um pouquinho, o quadril dela vai aumentar também, né? Por isso que as mulheres ou os homens, né, têm gordura localizada. Por que uma pessoa tem... na minha família todo mundo tem culote, né? Por que razão? Porque geneticamente essa família tem uma característica de ter na região do culote uma quantidade maior de células gordurosas. Então, quando ela é criança, que ela é magrinha, né, se você tem 100 células magras e 10 células magras, é praticamente o mesmo volume, que nem saquinho de leite, né? Saquinho de leite vazio, 10 ou 100, a diferença é muito pequena, né? Agora, você imagina 10 saquinhos de leite cheios e 100 saquinhos de leite cheios, né? Então, acontece isso. Depois da puberdade, e que as alterações endócrinas fazem a distribuição das células gordurosas, da deposição e armazenamento de células gordurosas começarem a funcionar, ou seja, aquelas células que não estavam armazenando, passam a armazenar uma quantidade maior de gordura, a paciente passa a ter culote. Então, ela passa a ter aquele corpo mais feminino, deixa de ser criança e passa a ter aquele corpo, né? E uma paciente com culote, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma lipoaspiração e vamos retirar as células gordurosas. Vamos deixar um formato proporcional e ela vai passar a ter esse formato para o resto da vida dela. Se ela engordar, ela vai engordar sem culote. Se ela emagrecer, ela vai emagrecer sem culote. O sonho de toda mulher que engravida é voltar à forma de antes. As que engravidaram já não na forma ideal anteriormente, querem aproveitar, que muita gente fala que durante a amamentação emagrece, e já emagrecer mais do que o que ganhou. Já quer voltar aí com o corpo ainda mais bonito.
mas sempre tem uma reclamação de uma barriga um pouco mais flácida, claro, houve a pele esticou muito, né? Depende muito também da genética, essa questão da flacidez. Tem mulher que engravida e a barriga volta ao normal 100%? Existe. Olha, eu tenho São pacientes... sortudas, São né? sortudas. Pacientes que engravidam, têm 3, 4 filhos. Eu tenho um paciente que teve 7 filhos e tem a barriga perfeita. Mas são pessoas... Existem algumas pessoas que ganham na loteria, não tem? E ela já era magra. É normal, é normal. Ela não era magra, ela era normal. E Não era magrinha. forma Voltou à forma de antes. anterior. Mas tem uma pele que tem uma elasticidade. E outra coisa, não é só pele, né? A gente fala muito de pele, mas na verdade ela tem as estruturas de sustentação todas favoráveis. né? Ela tem uma elasticidade na musculatura, nos tendões, nas fáscias que seguram os órgãos, né? Então, quando ela estica, quando volta, em vez de ficar flácido, ou seja, ficar maior do que deveria, elas voltam à situação anterior. Essa paciente, ela não engordou, ela engordou em média 7, 8 quilos em cada gestação, que é o ideal, né? E agora, são todas as estruturas. E essa alteração de formato, ela está relacionada ao aumento do volume, aumento do volume leva ao aumento do tamanho da pele, e a pele, ela é presa em várias partes do corpo, né? Então, na cintura, ela tem uma região que ela é mais presa. Então, quando a pele desce, na barriga, ela tem uma área de sustentação, a pele dobra, né? Culote tem uma região ali que ele tem uma sustentação, dali ela pode cair depois. Exatamente, ela fica apoiada lá e dobra. Nas costas a mesma coisa. Existem locais ali que a pele é presa, então a pele que está sobrando em cima faz aquela dobrinha, né? Então, e todas as estruturas ficam mais flácidas. O abdômen, tem a barriguinha. A barriguinha não é por causa só da flacidez da pele, mas é o conjunto, flacidez da musculatura que contém todos os órgãos, junto à pele. Agora, a gente está falando de musculatura, e aí, claro, me vem essa pergunta à mente. Você falou da musculatura, uma musculatura mais forte, uma pessoa que malha, por exemplo, tem essa vantagem? Ou a gente está falando de uma musculatura, da estrutura muscular? Não disso que a gente adquire na academia. Não, a estrutura muscular, a estrutura de tendões, de sustentação, existem pessoas que têm uma estrutura muito mais favorável. Então, tudo vai ser melhor. Inclusive, a prática esportiva vai ser mais favorecida. Então, ela vai ter mais músculo, consegue hipertrofia e definição de músculo, né? Agora, uma coisa interessante, falando de ginástica. A paciente que faz ginástica, estando no peso ou não, para a cirurgia é fantástica a recuperação. É mesmo? Totalmente diferente. É uma paciente que incha pouco, se recupera rápido, tem muito pouca dor no pós-operatório. Por quê? Bom, também porque dor, quem faz a academia, dor já é tem algo um pouquinho de dor, cotidiano, né? Então você muda o treino, você sente a dor. Não é algo que, não estou impossibilitada de me mexer. Já virou rotineiro. Virou uma rotina. Mas a recuperação, sem dúvida, é mais rápida. E, inclusive, essas pessoas, elas voltam também mais rápido à atividade, né? E o início da atividade, claro que depois do tempo de recuperação, ela ajuda a recuperação final do pós-operatório. Agora, uma pessoa que está acima do peso e malha, está acima do peso, está em processo aí de emagrecimento, por exemplo, e malha, ela vai ganhando aí uma musculatura, o músculo dela já vai tomando uma forma, de repente a perna já fica um pouco mais bonita. É mais fácil de visualizar isso para o médico ou para a própria paciente, o que de fato ela gostaria que sumisse ali do corpo? Então, de repente, uma perna grossa, um braço um pouco mais grosso, com o músculo definido, não fica algo feio. Ela sabe exatamente o que ela quer tirar? É mais fácil de perceber? É muito mais fácil.
né? Inclusive, uma das razões por que diminui a flacidez na pele de quem faz ginástica não tem muito a ver com a musculatura, mas tem a ver com a produção de GH, que é o hormônio do crescimento. Tá. Quando você faz atividade física, você aumenta o GH, né? É claro que são níveis, não são níveis exagerados, mas você tem um aumento. E isso, aumentando o GH, você aumenta as fibras estruturais, a quantidade de fibras estruturais, né? Então, também favorece ao pós-operatório. Tá. Tem telespectadora na linha, doutor, quem fala conosco é a Ana, de Alagoinha, Bahia. Olá, Ana, tudo bem? Boa tarde. Entre a lipoaspiração e a lipoescultura. Tá, Ana. Obrigada, Ana, pela sua participação. A Ana quer saber a diferença entre lipoaspiração e lipoescultura. Aliás, é uma pergunta muito frequente. Olha, Tem diferença? a lipoaspiração consiste em simplesmente retirar a célula do corpo, né, de locais em que existe uma quantidade excessiva de gordura, né? Quando surgiu a técnica de se utilizar essa gordura, essa célula gordurosa, para se colocar em outra região do corpo, Aquilo que a gente estava falando agora. que nós estávamos falando, Perfeito. se definiu como lipoescultura esse procedimento, Tá. né? Ou seja, trabalhar a distribuição das células gordurosas no corpo para mudar o formato, né? Então, isso é lipoescultura. Hoje, praticamente, não é dificílimo a gente fazer uma lipoaspiração exclusiva. Sempre tem algum local que você pode utilizar essa gordura para você valorizar o contorno. Sempre tomando aquele cuidado, né, doutor? Porque aí a célula de gordura vai funcionar como as outras que já estão na região onde você vai colocá-las. Não, mas como nós colocamos com uma distribuição adequada, Tá. essa paciente, Não vai fazer mesmo que engorde, É ela proporcional. vai engordar de uma maneira proporcional. Agora, você falou então, doutor, que ao retirar essas células de gordura, elas vão embora. Então, você fez uma lipo na paciente, retirou aí um percentual de células de gordura, essa gordura foi embora, não existe mais. A paciente vai engordar de novo. Ela não vai recuperar a gordura do local onde foi retirado. Ela pode ficar deformada. Então, engordar, a gente estava conversando até Isso. antes de entrar no ar. Você vai engordar em áreas que antes você não engordava? Não é que você vai engordar em áreas que você não engordava. Proporcionalmente, você vai engordar mais nas regiões em que foram deixadas mais células gordurosas, tá? Mas se a gente respeitar limites, assim, vamos falar de 5 quilos para mais, né? Não vai ter alteração nenhuma. Tá. Né? Agora, então, eu costumo fazer essa associação, né? Então, se a paciente, ela não tinha cintura, ela era gordinha assim na cintura. Quando a gente faz a lipoaspiração, ela fica com cintura. Se ela engorda assim, com cintura. Se ela emagrece com cintura. Claro. Você dá essa forma. Isso, pra claro, paciente. dentro de limites, né? Então, uma pessoa que engorda 20 quilos, não dá pra gente saber o que vai acontecer. Tá. Agora, as pessoas que buscam, faz uma lipoaspiração na cintura, barriga e cintura, depois engorda 15 quilos, daí fala assim, essa gordura na minha barriga, na minha cintura incomoda, e vai lá e faz outra lipoaspiração, daí vai ficar deformado. Por quê? Essa região superior do tronco, não dá para fazer lipoaspiração, então o pescoço fica gordo, o ombro a caixa torácica fica gorda e aquela cinturinha apertada, né? Fica desproporcional, começa a deformar, sem dúvida. Todo mundo quer melhorar aí as curvas, né, doutor? O problema é que a mulher faz academia. Aí você olha para aquela sua colega que está do seu lado na academia, você que precisa emagrecer, e ela está do seu lado lá, você acha que ela está magrinha e ela fala, mas eu estou aqui para eliminar essa gordura localizada. É a mais difícil. Quem está muito acima do peso, às vezes não consegue entender o que aquela pessoa está fazendo na mesma aula que você, né? Atividade física, claro, todo mundo precisa fazer, não é só para quem está acima do peso,
mas a gordura localizada sempre atrapalha pessoas no mundo inteiro. As magras, as acima do peso, todo mundo. A pessoa fala assim, doutor, eu sou magra, mas tenho a gordura localizada, quero fazer uma lipo. Aí precisa fazer a lipo tanto no abdômen, para melhorar um pouquinho ali da cintura, quer afinar um pouquinho a cintura, e também quer fazer quadril, mas fala assim, acho que eu vou fazer cirurgias separadas. Primeiro eu vou fazer o abdômen, depois eu vou fazer o culote, o quadril. Dá para fazer? Pode fazer? Pode, não tem problema nenhum a paciente separar 2 procedimentos de lipoaspiração, né? Agora, precisa se avaliar se isso aí é uma coisa que ela vai ter benefício ou não, Tá. né? Então, uma associação dessa, lipo de abdômen e culote, em uma paciente que está discretamente acima do peso, ela não compromete, não vai aumentar o risco cirúrgico, não vai aumentar muito o tempo de cirurgia. Então, o ideal é se fazer essa cirurgia associada, né? Existem situações em que o paciente, porque nós temos um limite que podemos retirar, que é 5 a 7%. Que a pessoa quer retirar todo esse limite numa cirurgia, pode? Numa cirurgia só chegar aos 7%, é o que deve ser feito. Tá, mas aí só abdômen, por exemplo. Assim, se ela tiver 7% para tirar, Exatamente. precisa Então, ver de se repente, tem, ela né? quer chegar ali no que seria, entre aspas, ao corpo perfeito. Aham. Às vezes o cirurgião vai falar, olha, não é bem assim. Aqui dá para fazer combinado, porque no seu quadril não tem tanto assim para Isso. tirar também. Que às vezes a pessoa tem uma imagem distorcida de si mesma, né? Aí o cirurgião vai falar, não, olha, aqui você já vai ter benefício, essas células de gordura já vão embora e você vai conseguir ficar com o seu corpo em ordem. Você falou de uma coisa que é a paciente que tem um distúrbio de interpretação da sua imagem, né? Essa paciente que tem um distúrbio patológico, ou seja, que é meio que uma doença, Não vai né? ser operada. Não, primeiro que ela não vai ser operada, e segundo que você pode falar o que for para ela tem uma convicção, ela não consegue enxergar, né? Ela não consegue enxergar a realidade do corpo dela. Tá. Sempre vai estar fora do ideal, né? E a cirurgia plástica também não vai resolver nesse Não caso, vai resolver. porque ela não se enxerga da maneira que ela é. Isso, exatamente. Então você pode dar o benefício, exatamente até o benefício combinado com ela, mas a cirurgia para ela vai ser um insucesso, ou seja, ela não vai ficar satisfeita com a cirurgia. Agora, você precisa de uma conversa mesmo para saber isso do paciente, né? Não é em uma consulta que a pessoa vai fazer, escolher o cirurgião e fazer os exames e pronto, vai para a mesa de cirurgia. Você precisa encontrar essa paciente até para, de repente, se ela não se mostra assim na primeira consulta, alguma hora ela vai falar. A gente já tem um pouco de experiência, né? Então a gente percebe quando a paciente rápido, né? percebe rapidamente quando essa paciente ela é patológica. Também né? o que ela espera porque a cirurgia também pode ser um insucesso se ela tiver uma imagem de sonho, utópica sobre a cirurgia plástica, sobre a lipoaspiração. Quero perguntar também sobre o inchaço. Tem muita gente que fala que quando você faz uma cirurgia, seja do nariz, seja uma lipoaspiração, você não tem o resultado logo de cara. Muito pelo contrário, você fica inchada. O seu nariz fica inchado, a gente fica até com... eu conheço pessoas que fizeram a cirurgia do nariz, primeiro falam assim, ai meu Deus, tomara que isso melhore logo, porque já estou arrependida até de ter feito. E depois vai, lógico, diminuindo o inchaço, mas pode levar até 1 ano no nariz. E numa lipoaspiração, por exemplo? O que acontece? A lipoaspiração, a gente percebe o seguinte, a paciente acabou a cirurgia, ela olha assim para a cintura, olha para o resultado, nossa, que maravilha, né? Depois passa uma semana, incha, fica muito inchado. Sem contar a dor, né? A dor é relativa, né? Também tem remédio, né? Tem remédio, exatamente. Agora, a paciente está inchada, mas ela já vê formato. Vamos falar de lipoaspiração, né? Com 30 dias, a gente já tem uma grande redução
do inchaço, né? Principalmente quando nós fazemos a fisioterapia pós-operatória, que é drenagem, vários equipamentos que auxiliam o retorno à drenagem linfática natural, né? Laser terapia, uma série de coisas. Com 30 dias a gente já consegue uma grande redução, ou seja, a paciente já consegue ver grande parte do resultado. Em geral, com 3 meses, o grosso total já desinchou. Resta aí uns 5% que leva até 6 meses para desinchar, tá? Uns 5% leva até 6 meses. Sobre cinta, sol, quanto tempo a pessoa tem que ficar afastada aí do trabalho, tem que programar férias, vai perder aí as férias inteiras para poder fazer a lipoaspiração, é melhor ficar quietinho, o resultado é melhor, por quê? De repente você fala assim, não, você pode voltar aí a uma atividade leve, mas o resultado pode ficar comprometido, porque é um investimento. Então, você tem que fazer tudo direitinho do começo ao fim, desde o pré-operatório. Então, fazer, primeiro, a escolha do médico. Não é em todo médico que você se sente confortável de colocar a sua vida nas mãos dele, porque também toda cirurgia tem seus riscos. Então, desde o pré-operatório, fazendo os exames, escolhendo esse médico, depois faz a cirurgia, tem o pós-operatório, tem que fazer tudo direitinho, né? Quanto tempo a gente precisa ficar afastado? Olha, depende do tamanho da lipoaspiração, né? Mas uma lipoaspiração pequena, uma hipótese, uma paciente que só tem um culote, que vai tirar umas 200 gramas de cada lado, né? Essa paciente, ela pode voltar à atividade, se ela operar numa quinta-feira, assim, segunda-feira ela tem condição de voltar à atividade laborativa, você já pode voltar a trabalhar. Então, né? você fala de novo, você faz que dia? Faz volta? numa quinta-feira, segunda-feira você pode volta voltar. a trabalhar. Voltar a Tá. trabalhar. Você não vai poder fazer ginástica, tem que ter alguns cuidados, tem que usar a cinta. A cinta, olha, o que ela fez em 30 dias, ela fez o que tinha que fazer. Mais do que 30 dias não adianta usar cinta. Principalmente abdômen. Abdômen, cinta, com mais de 30 dias, você começa a ter reabsorção da musculatura, porque você não usa a musculatura para sustentar a barriga. Preguiçoso, né? Fica a musculatura fraca e o abdômen fica aquele abdômen flácido, né? Por isso que essas cintas que a gente vê aí, que resolvem todos os problemas de abdômen, né? Elas têm um efeito momentâneo, mas positivo, mas a longo prazo, elas têm um efeito extremamente negativo. Mas é para quem usa sempre, né? Sempre, sempre. Tá. Bom, mas 30 dias, o que tinha que acontecer, aconteceu. Não adianta usar 60, não adianta usar a cinta super apertada, é o contrário. Cinta muito apertada pode fazer dobras no abdômen. Ah, você fica né? marcado depois. Isso, exatamente. E existem pacientes que não conseguem controlar a posição da cinta, né? E fica aquela dobra, cicatriza naquela posição, depois é muito difícil você retirar. Tá. Até indicamos, né, usar uma almofada para que mantenha o abdômen o mais regular possível. Exatamente. Cuidado com roupas, vestimentas que apertem, mesmo que muito discretamente. Como o inchaço é água... Calçadinhos, por exemplo. Exatamente. O formato fica definido lá, né? Fica marcado. Tá? Sol. Agora, sol. Saindo roxo, teoricamente, o paciente já pode voltar a tomar sol. Porque se ela toma sol, esse pigmento ele fica preso ali na pele e ele demora muito para sair. Isso vale para quase qualquer roxo que a gente tenha. Tá? Agora, se uma paciente depois de 30 dias não está roxa, mas ela vai na praia ou em locais quentes, ela vai inchar mais do que o normal. Porque vai ter vasodilatação. Né? É melhor evitar. Exposição solar depois de 60 dias. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando. Queria agradecer muito a sua presença, está sempre convidada a voltar. Vou aproveitar e deixar o site aqui do doutor, www.plasticamontenegro.com.br, plasticamontenegro.com.br. Doutor, hoje tirou as nossas dúvidas aqui sobre cintura e quadril, como é que mantém as curvas. Obrigada, viu, doutor? Está convidado já para retornar para cá. Foi um prazer. Parabéns pelo seu programa. Obrigada. E vai ser um prazer eu voltar.